Oi, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Resiliência. Eu sou a Yasmin e hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar do nosso primeiro tema, que vai ser sobre essa fase pré-vestibular, essa ansiedade, essa resiliência que a gente tem que ter na fase de estudos pré-vestibular. Eu faço medicina na Unicamp, então já passei por essa fase, fiz profis na Unicamp também, já passei por muita coisa assim desse tipo. Então eu escolhi esse tema hoje, porque é um tema que fala muito sobre a minha trajetória também e a trajetória dos meus colegas e de pessoas que eu conheço. Hoje eu tô aqui com a psicóloga Ivanilda Santana e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Tudo bem, Ivanilda? Tudo bem. O meu nome é Ivanilda Santana, como a Yasmin referiu. Eu sou psicóloga há mais de 20 anos e sou especialista em terapia cognitiva comportamental, psicologia psicopositiva e teoria dos esquemas. E sou palestrante. Olha só que legal! E uma das funções eu me especializei em várias áreas e trabalho com diversas idades, tanto adulto, criança, adolescente, casais. Até porque como eu sou supervisora, né, do supervisão para psicólogo, então preciso ter conhecimento de toda essa demanda. Olha só, muito interessante. Então a gente vai ter muita coisa para falar aqui hoje, hein? Vamos, tô pronta. Vamos começar então? Vamos. Então, doutora, eu separei aqui algumas perguntinhas, vou olhar aqui na minha colinha, porque eu não posso esquecer. São coisas muito importantes, assim, que eu separei do meu convívio, como eu falei no começo, do meu convívio com colegas, também amigos, na faculdade, enfim, na vida no geral, né? E a primeira coisa que eu queria te perguntar é se você pode definir pra gente o que é resiliência, e principalmente a resiliência nesse período pré-vestibular ali dos estudantes. A resiliência, na verdade, é a capacidade, né, que o indivíduo tem para superar desafios, para enfrentar desafio, para enfrentar as intempéries da vida de uma forma mais tranquila, né? E nessa fase pré-vestibular, quando você tem resiliência, você está mais preparado para enfrentar até mesmo a ansiedade, sintomas que advêm dele, né? Por conta de você, nesse período, é um período muito tenso. E para quem tem resiliência, consegue passar por essa fase sem muito sofrimento, porque ter ansiedade é um sofrimento. A ansiedade, de uma forma mais exacerbada, é um sofrimento. Então, a resiliência ela é muito importante nesse período. Com certeza, a doutora falou tudo. E puxando ainda para esse assunto da ansiedade, o que eu queria saber também é em que ponto que a gente consegue perceber que a ansiedade ela já virou uma coisa assim meio patológica, sabe? Além do normal. Porque todo mundo tem ansiedade. Se a gente for parar para pensar, vestibular, todo mundo vai falar, eu sou assim, é normal. Mas eu acho que tem ali um certo limite, né? De quando a gente tem que ficar de olho, assim, olhar para si mesmo e também os familiares ficarem ali de olho pro integrante da família, enfim. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, a ansiedade, nós temos, né? Ela já faz parte do nosso dia a dia. E é importante que nós tenhamos. Por exemplo, se você vai passar por uma rua e tem um cachorro e você tem medo de que ele vá te morder, você passa por esse período de ansiedade e você vai evitar esse cachorro para que ele não te morda. Você já sente aquele medo. Então é normal você sentir essa ansiedade, até esse medo, para que você possa se proteger. Medo então, inato, né? Isso, e ela é importante. Só que quando ela passa dos níveis aceitáveis, ela passa a ser patológica. Porque aí vem sintomas, porque quando você tem ansiedade, você tem uma preocupação constante em demasia, você tem uma irritabilidade em demasia, você tem uma insônia, e isso vai gerar sintomas. E o que é esses sintomas? Que ele passa a ser patológico. Você tem taquicardia, que é aceleramento no coração, a sudorese, pode ser nas mãos, nos pés ou no corpo todo. Tem gente que transpira de uma forma exacerbada que molha a roupa. Muita gente acha normal, né? Acha que não é patológico, assim, se desesperar tanto. Porque existe a questão, porque realmente você convive com esses sintomas há muito tempo, por exemplo. E aí você passa a achar que é natural. A pessoa pensa que, acho que todos sentem isso, né? Acho que é normal que estou sentindo. Pensa que todo mundo sente, mas não consegue entender que já é patológico, porque ela começa a ter sintoma. E quando atrapalha o seu dia a dia, ela já passa a ser patológico.
Aí você tem que buscar ajuda. É nesse momento que você tem que buscar ajuda. Você tem que procurar um psicólogo para que ele possa orientar, ele vai te avaliar, ele vai te escutar e depois ver se há necessidade de um encaminhamento para um uso mais medicamentoso, caso seja um nível que a pessoa já não consegue mais lidar e precisa da medicação para conter os sintomas, né? Sim, e também uma dúvida que eu tenho é se tem algum jeito de lidar sozinho com isso, sem ter um acompanhamento psicológico, tem alguma dica? Quando a pessoa ela é resiliente, ela já tem essa resiliência, ela consegue se autorregular, porque ela consegue buscar recursos internos para lidar com as situações externas, né? Então a resiliência ela traz isso para algumas pessoas. Mas ser a pessoa resiliência, mas se tem os sintomas que já tem uma questão patológica, aí ela precisa de ajuda, não dá para lidar com isso sozinha. Ela pode até protelar e vai, porque ela não tem noção de que aquilo já é patológico. Mas hoje tem tantos meios de informações, de comunicação, que tá aí você vai conversar com um familiar, ou vai conversar com alguém que faz terapia, com alguém que entende, e a pessoa vai dar dica, olha, eu sinto isso, mas eu faço terapia. Ou a pessoa, ela vai, de alguma forma, ela entende que ela precisa da terapia, mas às vezes ela fica um pouco resistente, né? Sim, fica a resistente. maioria das pessoas, né? E entra em negação também, né? Com certeza. Não, eu consigo sozinho, eu consegui até agora, lidei com isso até agora, eu vou conseguir um pouco mais. E isso pode ser sério, pode agravar e trazer outros sintomas. Realmente, eu acho que muita gente também confunde essa questão de ser resiliente com não precisar de ajuda, né? Muito não bem. É porque a gente é resiliente que a gente não precisa da ajuda de alguém pra isso, né? Alguém profissional, certo, doutora? Sim, sim. E você fala, não preciso, eu consigo sozinho. Isso. Aí vai indo, aí fala assim, eu dou o meu jeito, mas o seu jeito não tá dando certo. Né? O seu jeito tá dando certo, você tá tendo sintomas. Tem um né? limite, né? Da não gente tá se funcionando. autotratar, com certeza. Bem isso. E nesse embalo também eu pensei na questão assim da família, né? Dessa questão da pessoa não precisar estar sozinha, além da ajuda de um profissional, também pode ter essa ajuda dos familiares, dos amigos. É que é importante ter a rede de apoio. Né? A rede de apoio ela é fundamental. Ela estende à família ou não, ou aos amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas. Sim. E nesse momento é necessário, até mesmo nessa fase pré-vestibular, onde o estudante ele passa por um período de estresse, um período de preocupação, de irritabilidade. Nossa, muito. Eu sei como é muito difícil mesmo. Se não tiver um apoio ali, como eu tive, assim... Precisa, e a família é fundamental. Difícil, fundamental. Nesse período. E poder falar o que está sentindo. E às vezes não fala com a família, mas fala com um amigo. Estou me sentindo assim, às vezes o amigo vai orientar e vai escutar. Só o fato do amigo estar ali escutando e dando um apoio ou direcionamento, né? E olha, eu fiz isso, deu certo, fiz aquilo, funcionou, ou não funcionou, procura ajuda. E até mesmo os pais, né, que pode nesse momento ser fundamental, né, nessa fase da vida pré-vestibular. São cruciais, né? E no caso, assim, da pessoa que é mais retraída, que não se abre pra ninguém, pros pais, pros amigos, isso pode interferir e agravar o caso dela de ansiedade? Pode gerar algum outro transtorno, alguma outra patologia, ou não necessariamente? Não necessariamente, porque as pessoas elas são diferentes, né? Ela pode ser introvertida, pode ser uma pessoa tímida, mas ela pode ser resiliente. E ela consiga lidar com todas as situações. Sim. Ela consegue lidar com a demanda, lidar com as frustrações, lidar com toda essa questão, né, que norteia a fase pré-vestibular. E ela se dá bem, se sai bem dessa situação. E o contrário disso, né? Se é aquela pessoa que ela é introvertida, ela é tímida, ela é mais fechada e ela pode ter a ansiedade, ter a patologia e pode levar para níveis mais exacerbados e ficar crônico, né? Então, assim, vai depender se essa pessoa... É muito individual. Se ela é introvertida, extrovertida, mas ela é resiliente. Então, não dá para inferir que essa pessoa vai adoecer, que ela... tenha um nível de ansiedade patológico, não dá para inferir isso, porque difere, né? Dependente da característica da personalidade da pessoa, isso não tem uma ligação, não tem nada em comum. Então a gente pode inferir, então,
Que realmente o foco principal da entrevista, a questão da resiliência, ela pode realmente, então, ajudar com a questão da ansiedade mesmo, né? Sim, elas estão diretamente ligadas. Sim, ela é importante que se tenha resiliência, né? Para que você tenha recursos para aprender a lidar com toda a situação. Então, ela é fundamental para algumas questões e difere de indivíduo para indivíduo, né? Alguns têm, outros não. E aí a gente pode falar, por que um exemplo, né? Eu tenho uma família numerosa, vim de uma família de 12 irmãos, hoje somos em 8 já, já morreram alguns e aí já não perdi meus pais, meu pai perdeu os irmãos. E por que é diferente? Por que alguns lidaram bem com a situação e outros não? Por que uns adoeceram e outros não? Por que um teve resiliência para lidar com a situação e outros não? Então não importa se vai ser de 12 irmãos ou não, um vai ter resiliência e outro não. Porque 12 irmãos vai ser igual. Não, não foi igual para ninguém. Cada um lidou com a sua dor, com o seu luto, com uma forma diferenciada. E é assim na camada da população. Nossa, bem legal, doutora. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria fazer um agradecimento especial à nossa produção técnica de hoje, que é o TS7 Produções, e eu vou deixar o @ deles aqui, para vocês seguirem, hein? Vamos continuar então.